Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. E dando sequência então a essa série de vídeo improvisada aí que eu estou fazendo sobre a análise da conjuntura política, que é urgente na verdade. Agora eu quero falar sobre uma outra coisa, que é por que se desencadeou então esse golpe, já que no vídeo passado eu concluí que é um golpe, né? Por que desse golpe? Bom, para a gente entender por que desse golpe, nós temos que voltar, tá, lá para 2003, para a primeira eleição do Lula, ok? Quando o Lula se elegeu, gente, o Lula ele não tinha base no Congresso. E não há como governar sem o Congresso na maneira como está constituída a lei no Brasil. É necessário ter pelo menos uma maioria simples e de preferência 2/3 das casas legislativas para você realmente conseguir fazer alguma coisa. O problema é que existe uma infinidade de partidos no Brasil, são muitos grupos que tendem mais para a esquerda e a grande maioria mais para a direita. Todos capitalistas. E é muito difícil construir uma base. Muito difícil construir uma base. E o PT não tinha. O PT não tinha maioria, nem perto disso. E aí então se criou a política de conciliação de classes, que é a marca do lulopetismo. Que é um nome muito bonitinho para dizer uma coisa, gente. O Lula, ele vai buscar o apoio do Maluf, do Sarney, do Collor, do Lobão, enfim, de toda a escória da política brasileira, dos eternos caciques, né, os coronéis lá do Nordeste, os grandes empresários de São Paulo, do Rio de Janeiro. Por que ele busca esse apoio? Porque ele precisa de base, senão ele não governa, ele não faz nada. O problema é que para constituir base com esse tipo de gente só tem uma maneira. É dando o que eles querem. O que eles querem é lugar para roubar. Todo mundo foi ajeitado no seu lugar, houve um boom das commodities, entrou muito dinheiro no Brasil, dava para pagar a propina de todo mundo e ainda dava para o Lula soltar as migalhas aos trabalhadores que ele soltou ao longo daqueles anos todos, e que já foi muito significativo para quem nunca teve nada. Estou falando aí de políticas sociais, estou falando aí do grande avanço que teve o salário mínimo, estou dizendo aí do grande avanço que teve o número de pobres nas universidades, do brutal aumento do consumo da classe média e outras conquistas que inegavelmente foram do período Lula. Para conseguir essas coisas, o que o Lula fez? Botou cada um dos caciques a roubar em um lugar do governo. É óbvio que o Lula sabia que ao colocar a diretoria de Furnas sob influência de Eduardo Cunha, ele estava indo para lá para roubar. Ele estava indo para lá para roubar. E aí tá uma das raízes do golpe. Lula e Dilma têm posturas diferentes, ao que tudo indica, pelo que a gente consegue ler a respeito deles. Eu não sei se o Lula participava ativamente das propinas em benefício próprio. Eu tenho a tendência de acreditar que não. Para mim, o sítio, o triplex, as reformas, enfim, pedalinha, é tudo propina mesmo, mas é presentinhos. Aquelas empreiteiras lucraram muito às custas do Lula. E isso são migalhas para eles. Migalhas mesmo, gente, tá? Migalhas mesmos. O Eduardo Cunha não deixava despachar uma pequena central hidrelétrica sem pagar uma propina para ele. Só que uma pequena central hidrelétrica custa bilhões, centenas de milhões, pelo menos. Né? O volume de propina em cada negociação dessa era na ordem dos milhões de dólares. Então o que reza a lenda que a gente consegue captar por aí é o seguinte, que o Eduardo Cunha tinha um canal de corrupção multimilionário, o que justificaria
a fidelidade de pelo menos 80 deputados que estão quase afundando junto com ele, mas formam uma verdadeira tropa de choque que impedem, por exemplo, que o processo na Câmara contra ele caminhe. E isso já faz 5 meses que está parado, entre manobras legislativas. Reza a lenda que Eduardo Cunha paga um mensalão do próprio bolso, provavelmente de tanto dinheiro que ele desviou. Lula sabia, Lula montou esse esquema? Não, Lula simplesmente mudou o comando desse esquema que já vinha operando, sei lá, desde o JK, desde o Getúlio Vargas. Esquema que o imperialismo no Brasil existe, vamos ser sinceros, tá? Ali o que houve foi uma sistematização desse sistema. Então é óbvio, Lula tem culpa no cartório, na minha opinião, com base no que eu pude ler até agora. A questão é, por que agora eles querem tirar a Dilma, querem tirar o Lula? Bom, a questão, minha gente, é que Dilma não tem o mesmo pensamento de Lula. A Dilma não está agindo loucamente para desmontar os esquemas, mas quando os esquemas são esfregados na cara dela, ela desmonta. Foi a Dilma que tirou Eduardo Cunha do controle de Furnas e Eduardo Cunha jurou a morte política de Dilma Rousseff. Virou um contra o outro. De onde que eu estou tirando isso? Da delação do Delcídio completa. Tá lá, tá escrito isso. Dilma Rousseff tira a galinha dos ovos de ouro de Eduardo Cunha. E então ele deflagra o impeachment. Juntando com a postura do juiz Moro, que se transformou em super-herói, subiu para a cabeça e ele passa a fazer qualquer tipo de manobra jurídica a valer, porque a opinião pública pressiona o judiciário. O judiciário é feito de pessoas, né? Junta tudo isso. Daí desenrolou o processo de impeachment. Então não tem nada a ver com o combate à corrupção. Por isso o casuísmo, é muito difícil encontrar alguma coisa contra Dilma. Eu defendo, e é lógico, é minha opinião, mais uma vez eu estou aqui defendendo, tá? É que não é para acabar com a corrupção, é muito antes pelo contrário. Culpa do governo do PT? Sim. Fez alianças com os piores setores, usou um modus operandi para construir base de apoio parlamentar idêntico ao que aqueles que eles sempre criticaram faziam, e aí esperaram fidelidade desses grupos. Por que o Lula não está atacando diretamente nenhum desses grupos ainda? Porque ele ainda acredita que vai virar a batalha no STF, vai voltar para o Planalto, o ministro da Casa Civil, e vai comprar de novo essas pessoas. A primeira coisa que ele fez depois da condução coercitiva foi reunir em Brasília mais de 20 deputados, ou melhor, mais de 20 senadores. Aí teve aquela foto emblemática lá do Temer entregando uma Constituição pro Lula, né? Puro jogo de cena. Por que esses caras vão ter fidelidade ao Lula se eles sabem que do outro lado eles vão ter fidelidade do mesmo jeito? Eles não vão salvar esse sistema, porque aí eles não vão ter que dar nem migalhas, nem Bolsa Família, nem ProUni, FIES, Minha Casa Minha Vida. Vão cortar todos os programas diretamente? Não, mas gradativamente. O plano é esse. Se prende o Lula, se desmoraliza o PT, se faz o impeachment de Dilma Rousseff, que vai, provavelmente, se não mudar nada, é o que eu defendo que vai acontecer. Gradativamente, alguns vão servir de bode expiatório, há quem diga que até o próprio Aécio vão cair também, e eles vão abafar as investigações e vai ficar no controle de uma aliança PMDB-PSDB, com um extremo poder do PMDB, controlando Câmara, Senado, Presidência da República, a maior parte dos municípios do interior do Brasil, muitos estados, muitas capitais. Gradativamente, a Fiesp, que está agradecendo isso e está por trás de tudo isso, também como representante dessas oligarquias internacionais que eu estou falando, desses conglomerados que eu falei lá no vídeo passado, vão fazer com que a mídia, que depende da grana deles, gradativamente invente um Brasil melhor, que nós não vamos perceber. Nós vamos estar sentindo uma crise cada vez pior.
Mas aí a desculpa vem. A herança maldita que o PT deixou. Estou vivendo esse filme aqui no Rio Grande do Sul com o Sartori, que faz pedalada fiscal desde o primeiro mês de mandato, que não tinha proposta nenhuma na campanha e que agora não tem pago nem os salários dos servidores estaduais, sem parcelar, sem atrasar. Existe uma crise generalizada na segurança, falta de PMs, falta de professores. Os repasses para as escolas terminaram. Por exemplo, na escola que a minha mulher trabalha, não há nem caneta para escrever no quadro, não tem tinta. Não vamos nem falar do resto, né? Então, gente, tô fazendo futurologia aqui, sim, tô falando de um prognóstico, de uma perspectiva. Eu posso estar errado? Não pode acontecer tudo diferente, não tem golpe nenhum, o PT reverter. Eu tô fazendo uma análise do presente, eu não tô prevendo o futuro aqui, não tô fazendo história, tá, gente? Não tô tendo aqui a prerrogativa técnica da história, de ser professor de história, enfim. Não é isso, ok? Mas é uma interpretação, uma análise política da conjuntura e de um possível desdobramento, tá ok? Essa é a minha visão. Mais uma vez eu vou tentar encontrar os links para deixar aqui embaixo. Estou gravando aqui essa pequena série improvisada, que não vai ter minha imagem. E vamos manter esse debate. E por enquanto, gente, por mais que me acusem de debate ideológico, eu estou fazendo isso numa questão de consciência, uma questão de assim, eu tenho que fazer o que eu julgo ser certo para evitar algo que eu julgo ser errado. Me critiquem, argumentem, eu estou aqui para o debate, mas eu tenho o dever moral, segundo a minha consciência, de expor essas coisas, de trazer esse lado da moeda, porque não é esse lado que está sendo trazido para as pessoas. Eu assisto a televisão, não é isso que eu estou vendo. Ontem à noite eu ainda vi uma explicação bem mais simplificada sobre a batalha que está acontecendo no STF, e o William Vac, lá da Globo, pegou e falou, né? O que acham milhares de brasileiros contra o que acham alguns grupos políticos. Foi a frase dele. Só que tem que substituir o que ele chamou de alguns grupos políticos. É uma batalha pela interpretação da Constituição brasileira. Não são grupos políticos, é a lei. E é nesse nível que a manipulação está acontecendo. A parcialidade como as coisas estão sendo reproduzidas pra gente. Para criar esse imaginário que eu tentei demonstrar aqui nesses, pelo menos 2 últimos vídeos, e no outro lá mais inflamado, que foi o primeiro, nessa pequena série de vídeos. Falou, galera! Valeu então, esse foi mais um Saia da Matrix, até a próxima, valeu!